Boa tarde, são 17 horas do dia 14 de março e o Trilhas da Democracia entra ao vivo, recebendo hoje o economista Adhemar Mineiro e o historiador Valério Arcari para uma análise econômica e política dos acontecimentos que giram em torno da liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi decretada em novembro do ano passado pelo Banco Central, e da prisão do gangster Daniel Vorcaro, prisão que foi confirmada pelo STF, foi ratificada pela segunda turma do STF, pelos crimes financeiros, e a lista é grande, vamos ficar nessa abertura por crimes financeiros. Seja muito bem-vindo, Adhemar. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, Marco, boa tarde, Normando, boa tarde, Valério, e boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Valério, tudo bem? Oi, Marco, oi, Normando, oi, Adhemar, cá estamos. Como vocês viram, minha previsão se cumpriu e o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. Olha de onde ele tirou. O mundo não está melhor, mas esse ano começou com um prognóstico confirmado. Vamos ver se os outros, se o meu marxismo é bom para fazer outros tipos de prognóstico. Mas tomou a primeira virada do time do Normando, o Vasco da Gama, em São Januário, que foi desqualificado, teve seu gramado desqualificado, sendo chamado de plantação de batata. Por falar em Normando, tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco, mas não desqualifica, porque plantação de batata, a batata está muito associada à classe operária europeia, né? E o Vasco é um time de imigrantes pobres, formado por operários. Então, de forma alguma, os vascaínos ficam ofendidos e ficam muito gratos com o Palmeiras, é claro, pelo primeiro presente do ano, né? Deu até uma ilusão de que a gente agora tem um técnico de futebol. Muito bem. Bom, a nossa audiência está convidada a participar, como esse programa está sendo ao vivo, enviando perguntas e comentários pelo chat. Como vocês viram, Valério e Adhemar, essa é a nova abertura do Trilhas da Democracia, nessa sua 8ª temporada. É um prazer ter contado em boa parte desses 8 anos com o Valério e, no último ano, na verdade, há 2 anos, com as análises do Adhemar. Bom, sem mais delongas, eu queria já apresentar a primeira pergunta, que está no próprio título do programa de hoje, acrescentando um elemento que não está no título, que é o elemento político, né? Então, uma primeira pergunta ao Adhemar sobre o que a liquidação extrajudicial do Banco Master diz sobre o sistema financeiro brasileiro. E eu repito a mesma pergunta ao Valério, substituindo o extrajudicial, né, pelo político. O que a liquidação extrajudicial do Banco Master diz sobre o sistema político brasileiro, sobre a política brasileira? E eu pediria, tanto ao Adhemar quanto ao Valério, que, em algum momento das suas primeiras respostas, falassem sobre a iniciativa do senador Ciro Nogueira de elevação do valor da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito dos atuais R$250 mil para R$1 milhão. Eu acho que a minha internet está falhando. Adhemar, conseguiu ouvir a pergunta? Ouvi perfeitamente, sem problemas. Valério, ouviu a pergunta? Perfeitamente, claríssimo, câmbio. Muito bem. Adhemar, por favor, para iniciar os trabalhos.
Então, esse processo todo, eu acho que esse tema do Fundo Garantidor de Crédito ele é importante, porque eu acho que os nossos bancões, grandes bancos, que são os que acabam sustentando aí o Fundo Garantidor de Crédito, eles ficaram bastante irritados com essa história do Banco Master, né? Não apenas por essa tentativa, né, do Banco Master em mexer os pauzinhos para aumentar aí os valores do Fundo Garantidor de Crédito, como pelo próprio problema do Fundo Garantidor de Crédito, que é, no fundo, sem querer fazer jogo de palavras, né, mas ele é garantido por esses grandes bancos, né, que acabaram tomando um prejuízo razoável com essa história. Né? Então, eu acho que, digamos, essa tensão com os grandes bancos ela está um pouco no fundo desse jogo todo. Não? O Banco Master, na verdade, ele já nasce comprando um outro banco que estava em dificuldade, o tal do Banco Máxima, antiga corretora Máxima, né? E ele sempre operou com alto risco, né? Captando aí via CDBs uma remuneração muito alta, né? E usando também a história dos precatórios, né? E a gente sabe que precatórios, enfim, o nível de liquidez dos precatórios ele é sempre uma grande incógnita, né? Então, você não sabe exatamente quando esses títulos serão pagos. Né? Então, usar precatórios como uma garantia, né, para alavancar empréstimos é sempre uma situação perigosa. Né? O Banco Master fez isso o tempo todo, né? Desde a sua criação, lá em 2019, ele fez isso, né? E contou com uma certa condescendência do Banco Central, desde esse primeiro momento, para efetuar essas operações. Claro que, formalmente, se você for ao Banco Central, eles vão dizer que notificaram o Banco Master da... Agora, digamos, um banco que está sendo notificado desde 2019 vai ter a sua situação de liquidação definida no final de 2024, não dá para dizer que não houve uma certa condescendência do Banco Central ao longo de todo esse período, né? E a gente viu agora, digamos, o envolvimento de algumas figuras do Banco Central, né, que acabaram entrando nesse processo aí do Banco Master. Né? Então, eu acho que era um banco relativamente pequeno, né? Ele tinha um braço, inclusive, que, na verdade, é liquidado uns 2 meses depois, que é o tal do Will Bank. Né? Esse Will Bank, aí sim, era um banco de varejo, né? Com pequenos correntistas concentrados especialmente no Nordeste brasileiro. Né? Então, e aí você tinha, eu acho que tem uma estimativa de alguns poucos milhões de correntistas desse Will Bank, que é um banco virtual. Né? Então, na verdade, o Banco Master tem a liquidação decretada em novembro e o Will Bank em janeiro. Né? E aí você começa a ver que houve realmente uma dificuldade, para dizer o mínimo, né, dessa fiscalização do Banco Central em cima dessas instituições financeiras. Né? Não são grandes o suficiente para causar estrago. Né? Ninguém falou hora nenhuma naquela velha expressão que a gente ficou useiro e vezeiro, né, na época das crises, de 2007, 2008 e depois, né, o tal do muito grande para quebrar, né, too big to fail, né, mas, evidentemente, deixa um prejuízo e uma parte desse prejuízo cai no colo dos bancões. Então, por isso, e pela tentativa, inclusive, de aumentar o fundo garantidor de crédito, esses bancos não ficam nada satisfeitos
com essa operação. E eu acho que a gente deveria remeter aí, né, uma parte dessa discussão exatamente para a questão da supervisão bancária, né, e a fiscalização do Banco Central sobre essas instituições financeiras. Porque já há algum tempo o Banco Central vem reduzindo a sua capacidade de fiscalização, inclusive com cortes de pessoal, né? E a gente sabe que no topo da instituição que deveria regular o sistema, que é o Banco Central, existe a questão das portas giratórias, né? De que pessoas que saem da instituição reguladora e pouco tempo depois vão para as instituições que deveriam estar fiscalizando e regulando, né? Então, tudo isso eu acho que deveria entrar nessa discussão nesse momento, né? O momento não é só de procurar culpados e, digamos, colocar essa questão da discussão na justiça, né? Mas eu acho que, do nosso ponto de vista... E, bom, existe toda uma discussão política, evidentemente, que eu estou evitando entrar aqui, né? Mas que seguramente vai entrar no nosso debate. Mas eu acho que um ponto fundamental que deveria estar colocado é esse papel de regulação e fiscalização do Banco Central, inclusive a retomada dos mecanismos de fiscalização do Banco Central, o que inclui, inclusive, a contratação de pessoal por parte do Banco Central e a colocação de controle sobre o Banco Central, porque a gente está na contramão do que foi feito. O que foi feito foi dar independência para o Banco Central. Quando o Banco Central é independente, é isso que acontece, porque tudo só depende do próprio Banco Central, não tem nenhuma instituição reguladora do Banco Central, né? E o Banco Central acaba agindo dessa maneira. Então, eu acho que esse debate também deveria ser um debate da sociedade retomar os seus controles sobre o Banco Central. Valério, a dimensão política dessa crise, se é possível falar de crise, eu vou dizer sobre a liquidação extrajudicial, né? Os fatos políticos decorrentes da liquidação extrajudicial, que, na verdade, mostram o que aconteceu antes, né? E que precisa ser devidamente tirado debaixo do tapete. Por favor, Valério. Bom, eu concordo com a intervenção do Adhemar. É evidente que o Banco Central se revelou incapaz, nem vou falar da Comissão de Valores Imobiliários, completamente incapaz de cumprir a função de fiscalização do que estava acontecendo. Então, disto decorrem, na minha opinião, 3 notas. A primeira, nós identificamos, com o pouco que se sabe até agora, que estamos diante de um processo de selvageria financeira, ou seja, o banco liderado pelo Vorkaro, o Banco Master, ele estava impulsionando uma orgia nas relações do mercado financeiro. Ele se apropriou do formato do crédito consignado, conseguiu a cumplicidade do Alcolumbre com fundos públicos do Amapá, do ACM Neto com fundos públicos da Bahia, do Cláudio Castro com fundos públicos, apropriando-se de fundos públicos através de negociações promíscuas com lideranças políticas que tinham posições de poder nos governos de Estado, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, para garantir um crescimento da capacidade de operação do Master como instituição e do Vorkaro como banqueiro numa velocidade vertiginosa. E, portanto, selvageria e orgia não são excessos retóricos. Marco, Normando, Adhemar, nós estamos diante realmente de um escândalo financeiro que não tem paralelo na história bancária deste país. Então, este é um primeiro elemento. É evidente que a crise mudou de patamar, e isso explica o desespero do Vorkaro com a decisão do Supremo desta semana de mantê-lo preso, e partiu para a delação premiada.
E, portanto, nós estamos diante de uma situação em que o que vem pela frente tende a ter um caráter explosivo. Vai ser algo pura nitroglicerina. Se o Vorcaro abrir a boca, nós estamos diante de uma dinâmica que pode colocar Alcolumbre, Ibanez, Cláudio Castro, ACM Neto diante do final das suas carreiras políticas. Estão enterrados politicamente se o Vorcaro abrir a boca. Então, esta é uma primeira nota. Uma segunda nota, este processo do Banco Master atinge pela primeira vez, de forma frontal, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, as relações tanto de Toffoli quanto de Alexandre de Moraes com o grupo Master, elas sugerem, não mais do que isso, mas sugerem que existia conflito de interesses, ou seja, nós temos um problema no Brasil, que é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, uns mais, outros menos, alguns estão isentos, mas mantêm relações com escritórios de advocacia que estão intrinsecamente comprometidos com a defesa de interesses capitalistas que são incompatíveis com a conduta republicana que a lisura do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal exige. Existem limites institucionais para aqueles que assumem cargos públicos. E, evidentemente, isto abriu a porta para uma campanha demagógica da extrema-direita para desqualificar e desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, porque o ano de 25, Normando, Marco, Ademar, todos aqueles que nos acompanham, foi atravessado por um conflito fundamental: anistia sem anistia, anistia sem anistia. Foi isso a questão central durante o ano de 2025. Era o julgamento do bolsonarismo, do núcleo golpista. E o Supremo Tribunal assumiu um papel, inclusive desproporcional, porque o governo Lula fez uma aposta numa estratégia de governabilidade a frio que impedia que, a partir do executivo, a partir da presidência, se assumisse diante da nação um compromisso com uma luta democrática de que os golpistas não permaneceriam impunes pela primeira vez no país. Uma conspiração insurrecional ultra-reacionária iria a julgamento. E é isso que explica mobilizações de 25 foram maiores do que todas aquelas que existiram desde a eleição do Lula em 22, passaram pelo 30 de março, aniversário do golpe da ditadura, passaram pelo 10 de julho, passaram pelo 21 de setembro e culminaram no 14 de dezembro. E pela primeira vez, no ano de 25, a esquerda neste país, apoiada na mobilização das Frentes Brasil Popular, mas, sobretudo, uma unidade muito concentrada na iniciativa do PT e do PSOL, em grande medida, o PSOL, sejamos justos, numa vanguarda destas mobilizações, nós conseguimos superar a força social de choque do bolsonarismo nas ruas. Então, o objetivo de queimar, de aproveitar a oportunidade para queimar a autoridade de Xandão e Toffoli, de desqualificar o Supremo Tribunal, ela obedece a um cálculo, ela repousa numa estratégia que é voltar com o tema da anistia. Ou seja, se dois dos ministros que encabeçaram a ação que foi terceirizada pelo governo Lula para o STF de fazer justiça contra os golpistas estão agora comprometidos em relações impublicáveis com o Vorcaro, então a legitimidade das decisões que levaram Bolsonaro para a prisão pode ser invalidada, o que abriria espaço, dependendo do resultado das eleições de 26, para uma anistia do Bolsonaro. E, portanto, para um retorno de Bolsonaro à vida pública como um ator de primeira linha, sem cargo, mas se eventualmente a esquerda perder essas eleições, como um ministro sem pasta. Então, nós estamos, chamo a vossa atenção, realmente diante de uma conjuntura perigosa, porque há movimentos
que são contraditórios e que eu resumiria, digamos, num dilema dualista. Qual é o dilema? É evidente que a investigação do Master tem que ser levada até o fim e, oxalá, a delação premiada de Vorcaro abra o caminho para a construção de provas, não importa quem venha a ser atingido, que vá até o fim. Em segundo lugar, é necessário, como dizem os jovens hoje em dia, lembrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal teve autoridade e legitimidade no julgamento dos bolsonaristas e o comportamento individual, os desvios de conduta individuais, eles não diminuem a autoridade do Supremo na luta para fazer justiça contra os golpistas. Isso, portanto, vai ser luta política feroz de agora até o processo eleitoral e a rigor, Marco, nós não sabemos ainda qual será o desenlace, mas oxalá seja possível fazer uma limpeza e que todas aquelas lideranças que são representantes, alguns deles de frações importantes do capitalismo brasileiro, e que, digamos, se enlamearam na orgia, na selvageria das relações promíscuas com o Banco Master, sejam punidos. Câmbio. Normando, eu vou fazer só a leitura rápida aqui das mensagens. Silvia Ortiz, desde antes, ficou aguardando aqui, deu boa tarde a todos, aguardando o nosso querido programa. Ela mesma disse, essa nova abertura é perfeita. Luiz Antônio Maculelê, meninos, Galena, boa tarde. A Silvia fez uma pergunta, Normando, eu vou deixar para fazê-la logo depois da tua fala. Neise Sena, boa tarde. Neise Sena assistindo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Magalhães, por isso que o Vorcaro tem que ficar guardado sob a custódia do Estado brasileiro. Norte Nordestino, boa tarde a todos. Itabuna, Kátia, é preciso separar indivíduos de instituições. Luiz Carlos Magalhães, o ataque ao sistema financeiro nacional propiciado pelo Bolsomaster tem uma simetria com o ataque à urna eletrônica das eleições para justificar a volta do dinheiro em papel no lugar do Drex e do Pix e esvaziar o IBS. Normando, te passo a palavra e prometo a Silvia que logo depois da tua fala eu vou apresentar a pergunta que ela encaminhou. Por favor, Normando. Companheira Silvia, que sempre nos assiste, está sempre junto na luta. Bom, é um prazer enorme falar depois de Valério, depois de Ademar, né, que nos agradam, né, ideologicamente, pessoalmente, por quem a gente nutre carinho fantástico. E que botaram os pingos nos is. Agora, ouvindo os camaradas, me dá a impressão de que o nosso problema com o Master é um problema de grau, né? Porque são práticas repetidas, muito antigas, só que foram feitas num grau de intensidade, e como Valério adjetivou muito bem, né, com uma selvageria, né, inédita, e que desbancou para a orgia, literalmente, né? O Banco Central, ele historicamente, ele faz vistas grossas aos apadrinhados políticos. A gente tem uma coleção de escândalos bancários, acho que concordo com o Valério que nenhum com o impacto, com a dimensão política do Master, talvez o do Nacional em priscas eras, mas numa outra conjuntura, né, e ainda sob a ditadura. Mas queria só chamar a atenção de que o Banco Central, por mais que ele tenha sido desaparelhado, e foi, como a Ademar ressaltou, com demissão de funcionários, com estrangulamento de mecanismos, ele conta com mecanismos de acompanhamento online, né, do cumprimento, por exemplo, da reserva compulsória.
né? É um acompanhamento que, teoricamente, possibilita ao Banco Central ver em tempo real todas as movimentações que impliquem, de uma maneira ou outra, né, o não cumprimento das orientações da reserva compulsória da própria entidade. Então, é estranho, né, chegar a esse ponto, né, porque isso foi visto desde o início pela autoridade monetária e fiscalizadora do sistema financeiro. Do ponto de vista político, acho que vale muito a pena a gente fazer uma reflexão também sobre o grau da devassidão, porque também não é inédito na nossa história republicana, né, essa promiscuidade entre os operadores financeiros e os grandes protagonistas políticos. No entanto, né, a ponto de chegar no grau de orgia, né, que verificamos, e a palavra é literal, eu sei que o Valério foi muito mais elegante e lírico, mas eu acho que eu vou ser explícito e grosseiro na comparação, porque é descabido ao extremo, né? A gente tinha um operador do sistema financeiro que está para lá de ser um escroque, não é só aquele banqueiro que é, como diz o dito político clássico, o banco é aquele que concede empréstimo com dinheiro alheio e se apropria dos juros. O banqueiro é, por definição, um ladrão, mas não nesse grau do Vorcaro, né? No entanto, é um ladrão que fechou negócios com a Globo, que fechou negócios com Luciano Huck, que fechou negócio com uma série de grandes políticos de direita, como o Valério, né, elencou, e que foi festejadíssimo, né, que patrocinou um grande evento das organizações Globo e foi por ela laureado e foi apresentador do evento. Foi considerado pela LIDE, né, do lamentável Dória, né, o grande empreendedor do ano, né? Isso já quando as raízes do escândalo já estavam brotando, né? Já se via no horizonte as coisas, como, por exemplo, o que ele se gabava para a namorada, viu-se no celular, a orgia com 300 prostitutas contratadas, nenhuma das quais falando português, que era para não entregar nenhum segredo dos seus clientes. Isso é de uma dimensão enorme, né, de cara de pau, de ineditismo, que passa muito a visão de uma ideologia, né, de uma visão social de mundo que vê os seres humanos como instrumentos, né, do seu lucro, da sua ganância, da sua avidez. E também, um terceiro ponto que não é inédito, como advogado não posso deixar de falar, é a advocacia do Supremo, né? É de longa data que nós temos ministros que advogam por entes interpostos nos seus escritórios. Vou lembrar muito rapidamente, estou falando de grau, vamos falar do Eros Grau, nomeado pelo Lula, ministro do Supremo a partir de 2004. E por quê? Porque o Eros Grau ele teve a transparência, a capacidade de ser honesto bastante para dizer, olha, não vale a pena para mim continuar ministro, porque eu estou ganhando muito menos do que eu ganhava como parecerista. E reza a lenda que um ministro pouco mais veterano, que ainda é ministro e foi nomeado por FHC, vira para o Eros Grau e comenta, poxa, mas é porque você parou de advogar, porque todos nós continuamos advogando, né? Você que está sendo muito purista, por isso está ganhando menos. Tá? É uma prática também muito antiga, mas que deixou nesse momento, né, que, óbvio, deveria ser coibida, não estou legitimando, mas que deixou nesse momento uma fragilidade institucional para o Supremo, que é aquilo que o Valério levanta. Só do ponto de vista técnico, um comentário muito rápido. É muito diferente da anulação da sentença do Lula, né? Porque nenhum dos envolvimentos do Toffoli e do Alexandre de Moraes, né, são no sentido de favorecer a acusação contra Bolsonaro. Não existe uma relação direta,
né, de impedimento, de suspeição para o caso do Bolsonaro. Mas é evidente que o bolsonarismo vai fazer disso, já faz disso uma narrativa que vai levar às urnas, né, e que, sim, aí é que está o grande risco, se eleito um Flávio Incitatus da vida, né, óbvio que estará embutida a anulação do processo nesse debate. E esse é um risco considerável para a República nesse momento, ainda mais se a torcida do filho se concretizar e o pai venha a falecer em cativeiro, assim como em cativeiro faleceu de forma suspeitíssima o assassino contratado pelo Forcado. Bom, vou exibir aqui, né? Nós recebemos muitas críticas, mas quando surge um elogio, a gente tem que dar o devido destaque, né? Essa é uma banca de notáveis, adoro o Trilha da Democracia. Evidentemente, a Eliana Rodrigues está fazendo alusão a Valério, Adhemar e Normando. Não é? Eu vou apresentar aqui duas perguntas da nossa audiência. Eu vou direcionar a primeira pergunta ao Adhemar e a segunda ao Valério. Não é? A pergunta da Silvia, que eu havia prometido, vou exibi-la agora. Que medidas podem ser tomadas para que não surjam novos bancos master? Essa pulverização de bancos virtuais é saudável para o mercado? A pergunta eu estou direcionando para o Adhemar. E para o Valério, uma pergunta apresentada, enviada pelo Luiz Antônio do Amaral, que é a seguinte: ele mandou em 3 mensagens, eu vou exibir a primeira e as 2 seguintes eu leio. Professor Arcari, estamos diante de um cerco mesclado por ataques ao STF, a criminalização das facções como terroristas, o sequestro de Maduro e Cília Flores, o cerco brutal a Cuba, que remetem, eu vou exibir, remetem à China, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra Irã, estamos reféns. Como resolver esse imbróglio? Obrigado. Lembrando que amanhã, domingo, às 15 horas, o Trilhos da Democracia terá um diálogo com 2 convidados internacionais, um companheiro camarada do Partido Comunista de Israel, Yoav Goldring, que se encontrava em Tel Aviv e agora se encontra em São Paulo, e um companheiro da União do Povo Galego, da Galícia, região autônoma da Espanha, Duarte Correia. Então, Luiz e todos aqueles que têm essas preocupações, amanhã, foi gravado ontem, na sexta-feira, esse programa irá ao ar amanhã, tratando exatamente da guerra, das atualizações da guerra movida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, na medida do possível, né? Porque novos fatos aconteceram do final da gravação ontem de manhã até esse momento em que a gente está gravando. Adhemar, por favor, a primeira pergunta da Silvia, que eu vou colocar de novo aqui, eu vou exibir de novo. Por favor, Adhemar. Bom, eu vou começar pelo último ponto, a questão da pulverização. Eu acho que a gente tem que tomar em consideração que o sistema bancário no Brasil é extremamente concentrado. Não é? Extremamente concentrado. Então, quanto mais você desconcentrar o sistema bancário no Brasil, melhor, não é? Tanto do ponto de vista dos clientes, né? Da população em geral que usa o sistema bancário, né? E que fica tendo que conviver com tarifas escorchantes, enfim, serviços complicados, venda casada de produtos, uma série de problemas aí com o sistema bancário, não? Quanto do próprio ponto de vista do governo, não? Porque o governo acaba tendo, digamos, na negociação, por exemplo, de títulos públicos, uma concentração de agentes financeiros que coloca a faca no pescoço do governo e acaba determinando, por exemplo, taxas de juros
escorchantes também e são, enfim, pagas pelo governo, e quando a gente diz pelo governo, como o governo não gera dinheiro, são pagas por nós através de impostos. Né? Então, digamos, o que você conseguir fazer para desconcentrar o sistema bancário brasileiro é positivo. Né? Agora, evidentemente, se você começa a trabalhar cada vez mais com bancos virtuais, você tem que começar a ter mecanismos de controle sobre esses agentes financeiros. Né? Então, isso é fundamental. Quer dizer, hoje você não tem capacidade de fiscalização nem sobre os bancões, que são uns poucos existentes, quanto mais, né, essa pletora de instituições financeiras virtuais que acabaram surgindo. E aonde você também já tem concentração. Né? Você já tem concentração. Então, se você vê, por exemplo, instituições como o Nubank, por exemplo, ele já concentra um poder financeiro muito grande. Né? Aliás, se não me falha a memória, um ex-presidente recente do Banco Central virou executivo do Nubank. Né? Ou seja, mostra que a porta giratória não leva só para os bancões, mas leva também para esses tamboretes virtuais. Né? A outra questão, quer dizer, como evitar os novos bancos master, eu acho que a gente já discutiu um pouco. Ou seja, você tem que aumentar a fiscalização. Né? Você tem mecanismos de fiscalização simples que não foram usados. Né? O Normando citou aqui, o fato do master não recolher o compulsório deveria ter acendido uma luz vermelha imediata. Né? E não acendeu luz vermelha nenhuma. Continuou sendo notificado: olha, você está com algum problema, porque não está fazendo os depósitos que devia. Bom, isso daí nada é perto da mesma coisa. Né? E, finalmente, eu acho que esse processo todo e as ligações políticas aí com agentes políticos que detêm poder sobre instituições financeiras públicas e sobre fundos públicos, especialmente os fundos de previdência dos funcionários públicos, né? Como é o caso aqui do Rio de Janeiro, no caso do Rio Previdência, que colocou dinheiro, né, no Banco Master, chama atenção também para que você tem que ter um controle enorme e por parte dos próprios aportadores de recursos, ou seja, os que serão futuramente beneficiados, os trabalhadores do setor público, né, eles têm que controlar essas aplicações dessas instituições. Isso não pode ficar na mão do governador, na mão de um prefeito, na mão de um político, né, que tem o poder de indicar o presidente da instituição e depois faça isso. Isso não é novo. Não? O Normando, que conhece o mundo da Petrobras, aí, né, nos anos 90, né, a Petros foi uma das grandes instituições que, no final, quando o Banco Econômico estava para quebrar, né, foi uma das que aportou dinheiro. E a gente vai lembrar que no governo Fernando Henrique, que era o governo de plantão, tinha um poderoso ministro que era da Bahia, mesmo estado do Banco Econômico. Né? E quando se foi questionar essa utilização dos recursos da Petros para aplicação no Banco Econômico, exatamente o que o Banco Econômico fazia? Oferecia taxas muito altas. Então, a justificativa era: não, mas só um maluco não colocava dinheiro do Banco Econômico. Era exatamente o contrário. Só um maluco colocava, porque se todo mundo quisesse colocar dinheiro do Banco Econômico, o mercado colocava o dinheiro, ele não precisava recorrer a um fundo público, não é, como o fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras. Não é? Então, eu acho que já há muito tempo isso chama a atenção de que esses fundos, que são fundos públicos, não é, e fundos responsáveis pela complementação ou pela aposentadoria integral, no caso do Rio Previdência, né, das aposentadorias de trabalhadores, eles têm que ter muito controle, porque exatamente por serem fundos com essa destinação, são fundos de longuíssimo prazo.
né? Então, acaba que ninguém controla muito, porque quem vai usufruir lá na frente, e quando chegar na hora de você usufruir, você vai perceber que houve um problema. Agora, isso está acontecendo com o Rio Previdência, mais uma vez, porque aconteceu lá na fase do Sérgio Cabral e do Pezão, né, com operações aí suspeitas em paraísos fiscais, como Delaware, nos Estados Unidos. Né? Isso foi motivo de uma CPI que teve seu relatório arquivado na LERJ, né? E agora, novamente, o novo governo, Cláudio Castro, novamente usa os recursos do Rio Previdência para tentar salvar, né, de certa forma, quando o Banco Master já não conseguia captar em lugar nenhum, nem com essas taxas de juros astronômicas que pagava por seus CDBs, né, aí começa a recorrer a esses fundos públicos, não é? Porque aí o controle é muito pequeno e quem decide sobre um dinheiro que não é seu. Né? Então, esse é que é o grande problema. Então, eu acho que chama atenção também essa questão de aumentar o controle sobre os fundos públicos e, particularmente, esses fundos previdenciários. Valério, a pergunta do Luiz Antônio, vou exibi-la aqui de novo. Estamos diante de um cerco. Deixa eu abrir o microfone aqui. Abri aqui, Valério, está aberto o microfone. Sim, cá está. Veja, Luiz Antônio, evidentemente o mundo mudou desde o início de 2026. Nós começamos 2026 com uma agressão militar, bombas caindo sobre Caracas, sequestro do Maduro. Na sequência, um ultimátum de Trump sobre a própria União Europeia exigindo a anexação da Groenlândia. Não ficou satisfeito, anunciou que era terminal e irredutível a queda de Cuba e, finalmente, em fevereiro, invadiu o Irã. E estamos, por enquanto, em 14 de março e nem sabemos o que virá a partir de agora. Portanto, é uma contraofensiva ininterrupta, permanente, implacável, brutal de Trump. E isso na sequência do que foi 25. Iniciou uma nova etapa nas relações internacionais. A rigor, está encerrada, para quem ainda tinha algum grau de dúvida, a etapa da globalização. Estamos diante de uma orientação a partir da Casa Branca, claramente protecionismo, nacional imperialismo, subversão das relações políticas. E isso obedece a um cálculo que é a disputa com a China, o isolamento da China. Neste dia de hoje, o Estreito de Hormuz continua fechado. Então, é um contexto em que um país como o Brasil, que tem uma situação intermediária no sistema internacional, somos parte da periferia, mas dentro da periferia o capitalismo brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, nós estamos sob a pressão duríssima, e tem nome, chama-se pressão imperialista, mas num contexto, Luiz Antônio, que nós temos que equacionar o vandalismo financeiro, que significa que caiu sobre o Fundo Garantidor de Crédito uma conta de mais de 55 bilhões de reais. Isto é dinheiro grande, meus camaradas. E veja, é claro que o Itaú, o Bradesco, o Santander vão ter que fazer novos aportes para cobrir o Fundo Garantidor de Crédito. Mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são fundos públicos. E, portanto, é dinheiro do povo, é dinheiro da classe operária, é dinheiro dos professores, é dinheiro dos bancários, é dinheiro dos petroleiros, é dinheiro do povo. E é vandalismo. Mais de 55 bilhões. E veja, isso num contexto em que nós já temos a informação que o Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, meus amigos, vocês não sei se leram esta notícia, fez mais de 50 reuniões com o Vorcaro. 50 reuniões do presidente do Banco Central com o Vorcaro. O que é isto? É sonambulismo? Qual é a explicação para a incapacidade de compreender a orgia financeira, o vandalismo que estava sendo praticado por um branco que estava se aproveitando de uma situação que tem 90 milhões de brasileiros, a grande maioria assalariados,
que dependem do dinheiro que ganham pelo trabalho para pagar as contas, para pagar o supermercado, para pagar o aluguel, a prestação da casa própria. 90 milhões estão negativados no crédito. E muitos desses, dezenas de milhões, tiveram que recorrer a crédito consignado. E depois descobrem que os fundos para os quais aportaram, como o Rio Previdência, que o Adhemar Mineiro citou, mas nós estamos falando também do Amapá, e estamos falando do escândalo do BRB de Brasília. O que aconteceu em Brasília com o Ibanez é caso de impeachment, só que na Assembleia do Distrital do Distrito Federal é mais fácil a anulação da lei da gravidade que impeachment do Ibanez. Então, nós estamos de um contexto, Luiz Antônio, em que essa expansão da bancarização deixou uma imensa parcela da classe trabalhadora endividada, negativada, sem acesso a crédito, e as operações do crédito consignado se aproveitam da vulnerabilidade, muitas vezes da ingenuidade, da inocência das pessoas, que estão sendo manipuladas. E é nesse contexto que nós temos que nos preocupar com os desdobramentos políticos, porque, vejam, não é nenhum segredo de polichinelo que a estratégia da extrema-direita é garantir uma maioria no Senado para começar a empichar os ministros que têm mandato vitalício, para mudar a correlação de forças e depois tentar uma anulação. Não saberia dizer, Romando, qual é a imaginação de tecnicalidades que eles vão usar para anular o processo dos golpistas. Mas, de repente, eles constroem uma. Bolsonaro já teve não sei quantas broncopneumonias e tem sofrimento mental. Então, quem está intenso em sofrimento mental tem que ir para casa e depois é um processo. Então, nós estamos realmente diante de um dilema em que o Banco Master abre uma oportunidade, mas criam-se vários perigos. Abre uma oportunidade, que é o homem-bomba Vorcaro, se faz a delação premiada, derruba Ibanez, derruba Antônio ACM Neto, derruba, Cláudio Castro já está por um fio, dependendo do julgamento no TSE, mas atinge Alcolumbre e outros operadores da direita, da extrema-direita, que participavam destes banquetes com Daniel Vorcaro. Câmbio, Marco. Normando? Então, vou fazer dois breves comentários. O primeiro sobre algo que o Adhemar levantou e que é de fundamental importância, que é o aspecto do controle público, né? Não só da entidade Banco Central sobre o sistema bancário e esse tipo de operação, mas o controle dos trabalhadores, né? E aí, no sentido de reforçar a fala do Adhemar, antes do Banco Central agir, antes do TCU, da Procuradoria da República, da CGU, e antes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro, né, protagonista dessa história toda a levantar uma bandeirinha sobre a participação do Rio Prev com o Banco Master foi o representante dos trabalhadores no Conselho Fiscal da entidade, e que não foi ouvido, né? Bem antes, quando o negócio ainda não era não recomendável, o representante dos trabalhadores emitiu parecer contrário, o que levou ao caso a ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e que chancelou aquela atitude com um parecer técnico contraindicando o negócio. E o Cláudio Castro passou por cima disso tudo e fez a operação. Então, só para lembrar que a responsabilidade dos trabalhadores, nesse caso particular do Rio Prev, né, do dinheiro do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, foi exercida, né, mas não creio que tenha sido em vão. Ela levantou uma lebre, o fio levantado foi explorado, devidamente explorado, e isso serve de exemplo para aquilo que o Adhemar falou, né, da importância da representação dos trabalhadores atuarem na fiscalização. E o outro é só para botar mais azeitona na empada do Valério. O caso do BRB é assustador e insolúvel.
o buraco que ficou no BRB por conta da decisão absolutamente política e de favorecimento da sua camarilha fascista, né, decisão política do Quasímodo, que é governador do Distrito Federal, né, gerou um buraco maior do que o patrimônio do banco. Se você liquidar o BRB hoje, né, ativos, imóveis, etc., você não cobre o buraco deixado pela aventura com o Vorkara. E isso só foi feito porque comungavam da mesma ideologia, do mesmo clubinho fascista que, né, com um descaramento habitual, pretende o Palácio do Planalto novamente, na figura do Flávio Incitatus. Olha, a gente está chegando na reta final desse Trilha da Democracia, que voltou depois de passada as férias de verão e o Carnaval a ser ao vivo, transmitido ao vivo, né? E ao tempo que eu falo isso, solicitar a nossa audiência que diga aos seus vizinhos e vizinhas que o Trilhas voltou ao vivo, né? O que é sempre bem mais emocionante do que quando ele é gravado, né? Eu gostaria de fazer dois registros de falecimentos, né? No ano de 2004, eu senti muita notícia da morte do filósofo político italiano Norberto Bobbio, que não faz parte da tradição, digamos, teórica, alguém que fazia parte do campo da teoria crítica, mas que foi um dos maiores interlocutores dessa, assim, a tradição a qual me vinculo, que é a tradição do Partido Comunista Italiano. E hoje eu senti também um impacto semelhante ao receber a notícia do falecimento do filósofo alemão Jürgen Habermas, que também, digamos, passou pela teoria crítica da Escola de Frankfurt, mas a partir da teoria do agir comunicativo seguiu por uma outra trilha que não era da centralidade do trabalho, mas da comunicação. Eu não poderia deixar de fazer esse registro e complementar com um segundo registro de morte, que, salvo uma nota aqui, uma nota acolá, não teve a devida importância nos meios de comunicação e nos programas, que foi o falecimento de um advogado político que marcou história, foi vice-presidente da UNE, quando José Serra foi presidente da UNE, advogado de prisioneiros políticos, deputado federal. Eu me lembro de uma eleição em que ele, Marcelo Cerqueira, recebeu um monte de votos pelo PSB e não conseguiu o quórum eleitoral para ser empossado no Rio de Janeiro. E no dia 28 de fevereiro, Marcelo Cerqueira faleceu, e eu tive o prazer, quando eu ainda era muito jovenzinho, de participar de um programa com ele na TV Educativa. Evidentemente, ele me deu um baile nas discussões sobre o comício das diretas, que foi o tema do programa lá em 1994. E quando eu recebi também essa notícia da morte do Marcelo Cerqueira, eu senti muito, porque percebo que aqueles que marcaram a minha história intelectualmente, como referência política, estão desaparecendo, né? Antes dele, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, Luiz Werneck Viana, né? E agora Marcelo Cerqueira. Viva Marcelo Cerqueira, viva a memória de Marcelo Cerqueira. Eu estou vendo aqui o dedo levantado de Ademar, eu acho que Normando quer falar, e depois eu queria ouvir também Valério nessa... Faltam 4 minutos para a gente terminar, falar dessas personalidades que nos deixaram.
Ademar, por favor. Não, já que você está entrando nessa sessão obituário, eu queria lembrar que hoje fazem 8 anos do assassinato de Marielle Franco. Né? Exatamente hoje, há 8 anos atrás, ela foi assassinada no Rio de Janeiro. Né? E demorou quase esse tempo para que finalmente houvesse aí a condenação dos irmãos Brazão e assessores. Né? Então, queria fazer esse registro. E, mais uma vez, só para, já que está na fase final, eu queria levantar o seguinte: toda essa discussão que a gente fez sobre o sistema financeiro, ela chama atenção para a necessidade de controlar o sistema. Não é? E o controle do sistema não pode ser pelas próprias instituições do sistema. A crise de 2007, 2008 nos mostrou que, quando você fala na autorregulação do sistema, olha o tipo de nota que as agências de risco, que são um instrumento de autorregulação do sistema, dava a várias instituições e até a países como a Islândia, que quebrou naquele processo, exatamente nesse momento. Ou seja, quem tem que fazer a fiscalização é o Banco Central, quem tem que fazer a fiscalização dos fundos públicos são as pessoas que dependem desses fundos públicos, quem tem que fazer a fiscalização dos fundos de previdência são os trabalhadores que vão ser pagos por esse esquema, e essa regulação do sistema, essa fiscalização, ela é fundamental para a gente evitar, como era uma das perguntas que foi feita aqui, a repetição de novos bancos master. Então, eu queria só fechar com essas duas observações. Obrigado. Normando, acho que também você levantou o dedo, ou não? É muito rápido, sobre Marcelo Cerqueira. Eu tive a honra de elaborar uma ação civil pública contra o roubo, que foi a privatização da Companhia do Vale do Rio Doce, e com um argumento, foi a segunda ação civil pública que eu fiz naquele leilão. O Ademar lembra bem dos embates na rua que nós tivemos na Praça 15. Nessa segunda ação, a gente explorava um aspecto da energia nuclear, né, sobre a autorização para mineração de urânio, e que deu gancho a ser a liminar que foi mais tempo mantida, a liminar que mais durou, né, tentando impedir o leilão. E eu utilizei um parecer do Marcelo Cerqueira, pedi autorização a ele, claro, mas fiz menção ao fim da petição inicial. A inicial saiu nos jornais, etc. e tal, e ele soube, entrou em contato, me desautorizando não o uso do parecer, mas a menção a ele, dizendo: não, a inicial era tua, eu só fiz um parecer e te ajudei, você não tinha necessidade nenhuma de me citar, o trabalho é todo teu. Então era assim, profissional jurídico impecável, de uma humildade no combate e da categoria dos imprescindíveis. E eu quero só acrescentar duas notas, Marcos. Pode ser? Duas notas. A primeira, queria que aqueles que nos estão ouvindo saibam que homens como Marcelo Cerqueira, que ele advogou para mais de 100 perseguidos pela ditadura, nunca cobrou. Foi tudo pro bono, não ganhou dinheiro na defesa daqueles que eram perseguidos pela ditadura. E isso é um exemplo de gente honrada, que merece a nossa homenagem. E a segunda nota, mais breve, é que o sistema financeiro no Brasil, vamos combinar, só nós aqui em Petit Comité, no ouvidinho de vocês, o Brasil pratica há 40 anos, com pequenas oscilações, as taxas de juros mais elevadas do mundo. Ganhar dinheiro deitado, rentismo, é uma das especialidades, é uma das esquisitices do capitalismo financeiro. Nós estamos falando de transferência de R$1 trilhão. Vocês não estão ouvindo mal, R$1 trilhão de pagamento de juros, com taxas reais hoje muito próximas de 10%. E, portanto, quando explode um escândalo como o Master, fica evidente que há algo podre no capitalismo brasileiro. Há algo que cheira mal,
algo nauseabundo, para recuperar do esquecimento uma palavra quase literária, algo fétido, algo repulsivo e repugnante num país com os níveis de pobreza e de desigualdade como o Brasil, que nós estejamos sempre no ranking mundial dos 3 países, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, às vezes em terceiro, passa a Turquia, ficamos de trás da Argentina, mas estamos sempre ali na reta final dos países que têm as taxas de juros mais altas do mundo, portanto, onde o capital cobra mais, né? E isso explica também, em grande medida, por que choveu dólares nestes primeiros 2 meses de 2026 no Brasil. Está chovendo dólares. Entraram em 2 meses 60% do que correspondeu a toda a entrada de capitais durante o ano de 2025. Então, diante desta ganância, esta usura, este egoísmo, que é a operação burguesa, né, o instinto de classe capitalista diante do sistema financeiro, lembrar um homem, Marcelo Cerqueira, que, não tendo nascido numa família rica, trabalhava de graça para salvar vidas, é muito educativo. 2 morais, nossa moral e a moral deles. Grande Marco, Ademar, Normando, aquele abraço. E, Normando, eu me rendo, o Vasco mereceu ganhar quinta-feira passada. Muito bem. Muito obrigado, estamos juntos. Bom, é sempre um grande prazer receber Valério, Ademar, sempre um prazer estar sempre junto de Normando aqui, no momento em que a gente chegou quase a 500 aparelhos nos acompanhando aqui ao vivo. Eu me despeço, um grande abraço, Valério, um grande abraço, Ademar, um grande abraço, Normando. Mais uma vez avisar a nossa audiência, convidar a nossa audiência para amanhã às 15 horas, um programa sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, com Duarte Corrêa, da União do Povo Galego, e Yoav Goldring, do Partido Comunista de Israel. Boa noite de sábado a todos, e hoje tem, já que Valério começou e terminou falando de futebol, Flamengo e Botafogo daqui a pouco no Engenhão, para a gente caminhar, a gente, torcedores do Flamengo, rumo à liderança mais uma vez do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Valério, Ademar, Normando e a nossa audiência.